Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 12 de dezembro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Kasaia, desesperada por engravidar, diz a Samu que fará o que for necessário. Samu sugere que ela se deite com outro homem para testar se a dificuldade é dela ou do marido. Kasaia recusa, temendo ser descoberta, mas Samu garante que o segredo seria guardado. A princesa hesita e pede tempo para pensar. Helga recebe as noras com alegria, enquanto Zelfa critica a ideia de preparar bolo para a Rainha do Céu. Absalom brinca sobre onde elas dormirão, e Helga diz que resolverão depois. Ivo e Shamiran discutem novamente sobre a tristeza de Kasaia pela falta de filhos. Ele a considera solitária, mas se recusa a intervir no casamento da irmã. Ezequiel encoraja Daniel a manter a fé, afirmando que seu papel como governador é um propósito divino. Ele lembra como Daniel salvou vidas ao interpretar o sonho de Nabucodonosor. Quando perguntado sobre casar, Daniel responde que deixa esse assunto nas mãos de Deus. Nitocris diz à sacerdotisa que ela tem se aproximado demais da irmã. Samu confirma, dizendo que esteve nos aposentos dela. Nitocris, desconfiada, quer saber o que está acontecendo e o que está sendo tramado. Samu explica que está seguindo a ordem da rainha para realizar mais um ritual de fertilidade para a princesa. Nitocris revela sua intenção de fazer com que esse ritual fale como os anteriores, pois quer que seu filho seja o único herdeiro de sangue real. Samu, surpresa, pergunta se isso é verdade. Nitocris, com firmeza, declara que nem Ivo nem Kasaia terão descendentes. O trono será de Beltesazar, e ela tomará providências para que nenhum bebê real nasça. Samu expressa preocupação, dizendo que isso é muito grave. Se seu irmão herdar o trono e descobrir que ela tentou impedir seus filhos, será jogada nas águas do Eufrates. Nitocris responde que ela fará com que ele não descubra. Samu adverte que Nabucodonosor não é fácil de enganar. Nitocris, determinada, afirma que conseguirá, ou revelará o segredo de Samu. Nebuzaradan descobre que Zaque é seu parente, mas ambos concordam em manter segredo. Zaque observa enquanto Zabaia anuncia a luta entre o touro do Eufrates e o lobo de Judá, que surpreendentemente é Asher. Rabissares relembram o passado de Asher, e pergunta por que Zaque mentiu sobre sua morte, se foi por causa de Joana. Zabaia incita a plateia, e as apostas começam, com Zaque apoiando Asher. Kasaia desabafa com Gadize sobre a proposta de Samu. Embora ela ame o marido, teme perdê-lo, mas a ideia de traição a aterroriza. Gadize aconselha a refletir, reconhecendo a dificuldade da decisão. Na arena, Zabaia exalta o touro e o lobo, enquanto o público escolhe lados. Asher encara seu oponente, e Zaque não tira os olhos dele. Helga comenta sobre as noras gêmeas, e Talita explica como diferenciá-las. Zelfa brinca sobre o desafio. Darice comenta com Samu que não gostaria de estar em sua posição. Samu Hamad diz que se Kasaia engravidar, existe a possibilidade de Nebuzaradan se apaixonar pela mãe de seu filho, e isso seria algo insuportável para ela. Darice afirma que a soberana ficaria contente, mas que Nitocris certamente criaria problemas. Samu responde que se Kasaia estiver realmente desesperada, precisará ter coragem para se deitar com outro homem, mas que ela dará um jeito para que o ventre de Kasaia continue estéril. Por fim, Samu comenta que resolverá o problema de Kasaia, mas admite que o próximo pedido será ainda mais desafiador. Ivo acredita que ter filhos reduzirá as brigas com Shamiran, e os dois se reconciliam. A rainha escolhe tecidos para um vestido, elogiando a costureira e provocando ciúmes no marido ao mencionar o flautista. Aspenais comenta que o flautista parece ter desaparecido, e a rainha promete resolver a questão. Helga sugere combinar regras de convivência, mas Shain finge ignorância. Sadraque comenta sobre as riquezas acumuladas pelo sacerdote, e Mesaque concorda, sugerindo que algo não bate nas contas. Joaquim confessa a Edissa que tenta esquecê-la, mas não consegue parar de pensar nela. Edissa diz que ele vai conseguir. Abednego comenta como é bom saber que o povo um dia retornará à sua terra. Daniel responde que isso só acontecerá quando o povo seguir a palavra do Senhor. Abednego questiona por que é tão difícil para alguns acreditarem nisso, mesmo depois de tudo que enfrentaram. Daniel explica que é exatamente por isso que nunca devem duvidar. Abednego então pergunta se Daniel tem se sentido sozinho. Daniel diz que não tem tempo para pensar nisso, pois passa a maior parte do tempo refletindo sobre o futuro do povo, e não sobre si mesmo, como o desejo de ter uma esposa. Abednego conclui que Daniel realmente não reserva tempo para cuidar de si. Sadraque oferece ajuda a Dalila, e Sadraque nota sua solidão no palácio, sugerindo que ela pode contar com eles. Dalila considera a encomenda de roupas.
Raquel desabafa sobre o peso e pede vestidos que disfarcem isso, enquanto Dalila tenta animá-la. Samir e Tamir estão nervosos sobre a noite de núpcias, e Shai sugere que sigam a natureza. Zelfa brinca para não confundirem as esposas. Após irem para o quarto, as esposas os mandam voltar para a sala enquanto dormem juntas. A rainha tranquiliza Nabucodonosor, afirmando que cuidará para que ele tenha muitos descendentes e mencionando Ivol e Shamiran. Ele diz estar preocupado com Cassaia, mas a rainha garante que está cuidando pessoalmente disso e confia que ela terá um filho. Quando o rei questiona sua convicção, ela muda de assunto, comentando sobre o flautista. Nabucodonosor afirma que o músico deve temer sua ira, mas a rainha assegura que o som da flauta não representa ameaça e que ela pertence somente a ele. Joana diz a Ebed que por um momento sentiu uma felicidade imensa, mas logo ele desapareceu. Ela confessa que estava tentando dar uma chance a Zaque, embora saiba que tudo foi fruto da sua imaginação, mas isso a abalou profundamente. Ebed sugere que talvez ela ainda não esteja pronta para seguir em frente e recomenda que ela espere um pouco, afirmando que Zaque acabará entendendo. Joana então pergunta o que ele pretende fazer. Ebed responde que é difícil lidar com o fato de Gadiz estar tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, e admite que não sabe como agir. Joana tenta tranquilizá-lo, dizendo que tudo dará certo para os dois. Zabaia declara que o vencedor será aquele que sobreviver, e a luta começa. Asher questiona o touro sobre se unirem contra os opressores, mas o touro o ataca. Asher consegue desviar de alguns golpes enquanto Zaque observa fixamente. A luta prossegue. Beroso comenta que o rapaz é ágil e esquiva bem dos ataques, enquanto Nebuzaradan afirma que um único soco seria suficiente para derrubá-lo. Shag diz que o lobo de Judá é até bonitinho, e Urzabun responde que essa beleza pode não durar muito. Zaque grita para Asher reagir e acertar o adversário, enquanto Rabissares diz que o amigo dele não tem a menor chance. Asher mantém o olhar fixo no touro, determinado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.